Olá, pessoal. Então, essa aula é uma aula de introdução, uma introdução muito breve sobre volumetria de precipitação. E se vocês estão vendo ela, é porque provavelmente vocês já viram volumetria de neutralização, né? Ambas as técnicas são técnicas analíticas quantitativas clássicas, ou seja, que não demandam de grande instrumentação. Só que a volumetria de precipitação, né, diferentemente da volumetria de neutralização, na qual acontecia uma reação entre um ácido e uma base, e a reação se dava pela neutralização do meio, e eu tinha uma mudança brusca de pH em determinado momento, que fazia com que meu ponto de equivalência, fazia com que no meu ponto de equivalência eu tivesse uma mudança brusca de pH e, consequentemente, uma mudança de cor. Logicamente com o uso correto de indicadores, na volumetria de precipitação, o que eu vou ter é uma reação na qual forma-se precipitado, né? Então eu vou ter um analito, que eu quero analisar, e um titulante, que vai formar um precipitado com esse analito. Então, no ponto de equivalência, né, que vai ser depois, por consequência, logo após o meu ponto de viragem, e aqui é bom deixar claro, né, que ponto de equivalência e ponto de viragem são coisas diferentes. Então é bom vocês estudarem um pouquinho sobre a diferença entre ponto de equivalência e ponto de viragem. Lembrando que ponto de equivalência é o momento no qual o analito reage totalmente estequiometricamente com o titulante. Esse é o ponto de equivalência. Nós não enxergamos o ponto de equivalência geralmente no momento do ponto de equivalência. Então nós enxergamos um pouco depois, né? Às vezes uma gota, duas gotas depois, que é onde está o ponto de viragem, que é onde a gente enxerga de fato o término da reação que a gente está trabalhando. Por isso que é importante a gente escolher o indicador certo, para que o ponto de viragem esteja próximo, o mais próximo possível do ponto de equivalência, para evitar erros. Mas na volumetria de precipitação, então, basicamente eu tenho um analito e eu vou titular esse analito com um titulante que faz com que esse analito vá precipitando. E em determinado momento, a hora que essa precipitação for completa, o indicador que estiver presente no meio vai mostrar para mim, vai indicar o término da reação, com uma mudança brusca também de cor no meio, ou com a formação de um precipitado colorido, no qual eu consigo identificar o término da minha reação. A volumetria de precipitação, assim como a de neutralização, tem bastante utilização, né, na vida acadêmica, na vida de análise. Uma que eu poderia citar, por exemplo, é o teor de sódio no soro fisiológico. A gente consegue fazer por volumetria de precipitação. Na área ambiental, a gente consegue fazer cloretos, né, fazer a quantificação de cloretos em água, né, em água potável, em água de poças, em água de piscinas. Enfim, ele tem uma utilização razoável, não tão quanto a volumetria de neutralização, mas ele tem até uma utilização razoável, mas ele é um método que tem algumas desvantagens, como por exemplo, muitas vezes o precipitado não é muito bem definido e aí eu não consigo utilizá-lo, muitas vezes a reação é lenta, as mudanças de cores também não são tão claras, né? Ao passo que na volumetria de neutralização nós tínhamos mudança, né, muito bruscas de coloração, no sentido de, quando eu digo brusca, eu estou querendo dizer de cores muito distintas, né? Então, eu tinha incolor para rosa, ou eu tinha incolor a laranja para rosa. E agora, na volumetria de precipitação, eu vou ter cores muito próximas ali, né? Eu vou ter assim amarelo para laranja, por exemplo, né? Ou laranja para vermelho tijolo. Então são mudanças, e o precipitado no meio também atrapalha a visualização, né? Na volumetria de neutralização eu tinha sempre uma solução límpida, uma solução que ia embora com cor, uma solução que era na maioria das vezes transparente. Na volumetria de precipitação, esse precipitado que vai formando ao longo da reação vai deixando a solução um pouco turva, então eu não tenho uma solução límpida, transparente. Isso dificulta um pouco a minha visualização. Então ela é uma técnica menos utilizada que a volumetria de neutralização, mas ainda assim uma técnica que vale a pena a gente estudar, né? Então procurem ler sobre volumetria de precipitação, no SCUG, o Fundamentos
de química analítica, tem uma parte lá sobre volumetria de precipitação, uma parte bem pequena, porque, de novo, é uma técnica menos utilizada. No Harris, né, análises químicas, também tem bastante, também tem uma parte que fala sobre a volumetria de precipitação. No Vogel, química analítica quantitativa, também tem, enfim. Então procurem ler nesses livros um pouco sobre o assunto, e no próximo vídeo aí dessa web aula vai ter aí um vídeo mais completo de um professor falando, explicando os principais pontos da volumetria de precipitação e como são os principais cálculos a serem realizados para você conseguir quantificar determinadas analíticas, determinadas substâncias. Ok? Grande abraço.